Queridos, no templo eu diria, sejam todos muito bem-vindos à casa do Pai. Hoje eu agradeço a vocês por me receber em sua casa, para que nós juntos, enquanto Igreja de Cristo, podermos adorar, separados pelo distanciamento social, mas unidos numa só fé, num só amor. Vamos adorar? Deus na glória.
Vejam, é muito comum ao final do culto nós aferirmos se o culto, em especial o sermão, foi bom. Isso segundo aquilo que nos tocou, nos falou. E quando no geral não gostamos daquilo que ouvimos, quer seja pelos louvores entoados ou pela palavra anunciada, entendemos que o culto não foi bom. Entendam, eu mesmo quantas e quantas vezes fiquei frustrado, em especial comigo mesmo. É bem mais comum do que vocês podem imaginar eu não gostar daquilo que prego, ou melhor, do como prego. No caso, a minha esposa, percebendo meu semblante, me conhecendo, ela logo me repreende a dizer: o culto não foi para você, foi para Deus. Importa que Ele goste e aceite. Então, baixe a bola e recolha-se a sua insignificância e continue a pregar. Acho que isto reiteradas vezes acontece para que eu jamais me esqueça da minha limitação, da minha pequenez, da minha pouca capacidade e inteira dependência do Senhor. Agora, se queremos nos achegar perto de Deus e temos como objetivo oferecer um culto de adoração que seja agradável ao Senhor, não podemos nos esquecer aquilo que lhe agrada. E no caso, Hebreus 11:6 nos faz uma afirmação clara de que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ora, meus queridos, muitas e muitas vezes já ouvi da boca de muitos a expressão eu tenho fé. Acontece que hoje em dia a expressão é utilizada com tanta facilidade, ou seja, todos usam, como se ela fosse algo natural e fácil de ser obtida. Veja, a fé é uma palavra muito rica, valorizada e respeitada por nós cristãos. Na palavra de Deus, justamente no livro de Hebreus, temos uma definição de fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Está lá em Hebreus 11:1. E quando falamos de fé, lembramos do homem que foi chamado de pai da fé. Seu nome é Abraão. Recebeu esse título quando passou pela grande provação da sua vida, justamente retratada no texto que vamos ler agora. Portanto, pegue sua Bíblia e abra em Gênesis capítulo 22. Nós vamos ler do verso 1 ao 18. Gênesis 22, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas o céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome naquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá.
Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Vamos orar? Senhor, fala ao nosso coração nessa noite, Pai. Que haja liberdade plena e genuína do Teu Espírito Santo. Se revela a nós, Senhor. Nos transforma a vida, Pai. É o que te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. No caso, nós queremos extrair do texto lido algumas lições muito importantes para nós enquanto Igreja de Jesus. E para isso aproveito lições que já ouvi de Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes e outros tantos. Vamos lá? Primeira lição. A primeira lição é que Deus prova a nossa fé. Ora, no caso, para entender essa lição, é preciso, em primeiro lugar, antes de entrarmos nela propriamente dito, entendemos a distinção entre provação e tentação. Você sabe, a tentação vem dos desejos pecaminosos que estão dentro de nós. É isso que está lá em Tiago 1, 12 a 16. Enquanto a provação vem de Deus, vem do Senhor. As tentações são usadas pelo diabo para arrancar o pior que está em nós. As provações são usadas por Deus para levar nós ao melhor. Muitas vezes as tentações parecem lógicas e as provações sem sentido. Por que esperaria Abraão 25 anos por um filho? Por que daria Deus um filho a Abraão para depois pedir a Abraão para sacrificá-lo no altar? Você já pensou sobre isso? Creio que Deus nos põe à prova para aperfeiçoar a nossa vida. O salmista disse: Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. É o que está lá no Salmo 66, verso 10. Vamos entender um pouquinho de tentação. Tentação é o impulso inicial que a pessoa sente para cometer pecados. Romanos 7, 18 e 19 diz assim: Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, isso faço. Tentação tem origem satânica e carnal. É o que está lá em Mateus 4:1, João 13:2, Tiago 1:14. Tentação visa sempre o mal, ou seja, tirar-nos da dependência de Deus. É o que está lá em Mateus 4:3-6. Tentação não é pecado em si, porque Jesus mesmo foi tentado. Hebreus 4:15 nos afirma isso, é o que nós olhamos em Mateus 4. Agora, provação. Provação é o exercício de disciplina e correção para aperfeiçoamento da fé. 1 Pedro 4,12 diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Provação é de origem divina. Esse texto que vemos, 22:1, Hebreus 12, 6 a 10. Provação visa fortalecer a fé. Tiago 1, 2, 4 diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A provação vem muitas vezes através do sofrimento. 1 Pedro 2,20 nos afirma: Pois que a glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência. Isso é grato a Deus. Entender? A segunda lição é: na provação, põe seus olhos nas promessas e não nas possíveis explicações. No texto que nós lemos, do verso 3 e 5, deixa isso muito claro. Entendam, nossa fé não será realmente testada até que Deus nos peça para suportar o que parece insuportável, a fazer o que parece exagerado e a esperar o que parece impossível.
Perceba, se você olhar para Abraão caminhando para Moriá com o seu filho Isaque, se você olhar para José na prisão, se você olhar para Moisés e Israel de fronte do Mar Vermelho, se você olhar para Davi na caverna, ou se você olhar para Jesus no Calvário, a lição é a mesma. Nós vivemos pelas promessas, não pelas explicações. Ora, pense comigo. Considera quão sem sentido era o pedido de Deus. Isaque era o filho único de Abraão, o filho da promessa em que descansava o futuro do pacto. Abraão amava Isaque e tinha construído todo o seu futuro ao redor dele. Quando Deus pediu Isaque para Abraão, ele estava testando não apenas a sua fé, mas também a sua esperança e o seu amor. Deus parecia tirar tudo o que Abraão amava na vida. Quando Deus nos envia uma prova, a nossa primeira reação é perguntar: por que Deus? Por que comigo? Queremos explicações. Deus tem razões já expostas em sua palavra. Quer ver? Primeira razão: purificar a nossa fé. 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 a 9, diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais constritados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Obtenho a fim na vossa fé, a salvação da vossa alma. Perceberam? Segunda razão é aperfeiçoar o nosso caráter. Tiago 1, verso 2 e 4 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A terceira razão é proteger-nos do pecado. 2 Coríntios capítulo 12, versos 7 e 10 diz assim: e para que não me ensoberbecesse, como a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, por mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Abraão ouviu a palavra de Deus e imediatamente a obedeceu pela fé. Nós sabemos que a vontade de Deus jamais contradiz promessa de Deus. Abraão já tinha escutado, porque Isaque será chamada tua descendência. Nós vemos lá isso no verso 12. Hebreus 11, 17 a 19 nos informa que Abraão se dispôs a sacrificar o seu filho na certeza de que Deus o ressuscitaria dentre os mortos. Fé não exige explicação. A fé descansa nas promessas. Mas vejam quais são as características dessa fé. Digamos, essa fé madura de Abraão. Quer ver? Primeira característica dessa fé de Abraão é que ele responde a qualquer chamado de Deus. No verso 1, Abraão, ele responde: eis-me aqui. Abraão obedeceu a Deus antes de saber o que era para Deus, por que Deus o chamava. Segunda característica da fé de Abraão é que ele está disposto a obedecer a Deus prontamente e sem questionamento. Nós vemos isso no verso 2. A fé de Abraão triunfou porque ele recusou haver incoerência ou infidelidade da parte de Deus. Deus não queria Isaque, queria o amor de Abraão. A terceira característica é que Abraão tem uma fé que tem ação e direção. É o que nós vemos no verso 2 e 3 também. A fé de Abraão não é especulativa, que quer saber aonde, por quê, para quê. Ele age e caminha na direção dada por Deus. A quarta característica é uma fé que não protela a ação. Nós vemos isso no verso 3. Quando se sabe o que Deus quer, não há razão para divagações, para testes, para perguntas, para ficar parado, negociando. A procrastinação convida à ruína.
protelar aquilo que se sabe ser a vontade de Deus é uma armadilha do inferno. A quinta característica é uma fé capaz de transformar as provas em adoração. Verso 5. Abraão disse para os seus 2 servos: eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Está lá no verso 5. Porque Abraão cria em Deus e ele não tinha intenção de trazer de volta um filho morto, um cadáver. Abraão fez à prova um ato de adoração. Ele esperava nada menos do que um milagre. Ele sabia que Deus é totalmente confiável. Sexta característica é uma fé que vê a ressurreição de todas as promessas de Deus. Nós voltaremos. Em Hebreus 11, 17 e 19, assim aponta sobre a fé de Abraão. Acompanhem comigo. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a sua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Abraão já tinha aprendido a crer e obedecer a Deus quando ele não sabia onde, quando ele não sabia quando, quando ele não sabia quando, como ele não sabia por quê. Para conferir, basta você ler esse texto de Hebreus. A terceira lição que nós aprendemos nesse texto que lemos é a depender totalmente da provisão de Deus. Isso está lá no verso 6 a 14. 2 expressões revelam a ênfase dessa passagem. Deus proverá para si, meu filho, um cordeiro para o holocausto, está no verso 8. E o Senhor proverá, está no verso 14. À medida que subia o monte Moriá, Abraão estava seguro de que Deus iria prover a sua necessidade. Abraão não podia depender dos seus sentimentos. A Bíblia não nos informa em nenhum momento o sofrimento de Abraão, apenas a sua prontidão para oferecer sem discutir e a confiança na provisão divina. Abraão não podia depender das pessoas. Veja, Sara havia ficado em casa. Os 2 servos estavam agora aguardando no campo. Somente Abraão e Isaque caminham a rumo de Moriá. Entenda, nós devemos agradecer a Deus pelos amigos e família que temos. Mas haverá provas que temos que enfrentar sozinhos, no monte do Senhor. Somente nessas horas podemos experimentar o que Deus pode fazer por nós. É como Jacó lá no Val de Jaboque. Abraão aprendeu a depender totalmente da promessa e da provisão de Deus. Ele já tinha experimentado o poder da ressurreição de Deus em seu corpo. É o que nos aponta Romanos capítulo 4, versos 19 e 21. Por isso, ele já sabia que Deus era poderoso para levantar Isaque da morte, se esse fosse o seu plano. É o que nós acabamos de ler em Hebreus 11. Note, não havia registro ainda de ressurreição na história, mas Abraão cria no impossível, via o invisível e tomava posse do intangível. Quando estivermos no Monte Moriá, nas provas mais profundas, precisamos saber que para Deus não é impossível e que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Deus proveu o cordeiro e um cordeiro tomou o lugar de Isaque. Está lá no verso 13. Assim, Abraão descobriu um novo nome para Deus, Jeová-Jiré, Deus provedor, Deus proverá. Este nome de Deus nos ajuda a entender algumas verdades sobre a provisão do Senhor. Onde o Senhor provê as nossas necessidades? Deus provê as nossas necessidades no lugar do seu apontamento. Abraão estava no lugar que Deus mandou, do jeito que Deus mandou, na hora que Deus mandou. Por isso Deus proveu para ele o necessário. Amado, amada, entenda. A estrada da obediência é a porta aberta para a provisão. Não temos o direito de esperar a provisão de Deus se não estamos no centro da vontade dele. Quantas e quantas pessoas se perdem esperando de Deus, mas estão desviados do caminho. Quando o Senhor provê as nossas necessidades, você entende? Quando o Senhor provê as nossas necessidades? Exatamente quando nós temos a necessidade, não um minuto antes ou depois. Do ponto de vista humano, isso pode parecer muito tarde, mas Deus nunca chega atrasado. O relógio de Deus não atrasa. Como o Senhor provê as nossas necessidades? Por caminhos naturais e também por caminhos sobrenaturais.
Deus não enviou um anjo com um sacrifício, mas mostrou um cordeiro preso pelo chifre. Abraão não precisava de um cordeiro, precisava só de um cordeiro. Por isso Deus não lhe mostrou um rebanho todo. Mas ao mesmo tempo Abraão ouviu a voz de Deus. O natural se mistura com o sobrenatural, vocês estão entendendo? A quem Deus dá a provisão? Para todos aqueles que confiam nele e obedecem às suas instruções. Vou repetir. Para quem Deus dá provisão? Para todos aqueles que confiam nele e obedecem às suas instruções. Quando você está onde Deus mandou você estar, fazendo o que Deus mandou você fazer, então você pode esperar a provisão de Deus na sua vida. Quando a obra de Deus é feita do jeito que Deus manda, nunca falta a provisão de Deus. O Senhor não tem obrigação de abençoar as minhas ideias, os meus projetos, mas Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Eu tenho visto muitos não passarem pela aprovação de Deus por absoluta falta de confiança e falta de obediência. Vão só até o pé do Monte Moriá, pegam a madeira e esquecem propositadamente o cutelo. Pegam a madeira e não levam o fogo. Acham que vão enganar quem? Deus! Por que Deus provê as nossas necessidades? Para a glória do seu próprio nome. Deus foi glorificado no Monte Moriá porque Abraão e Isaac fizeram a vontade de Deus. Vocês estão entendendo? Quarta lição. A quarta lição é que nas provações, aprenda a glorificar o Senhor. Em tempo de provações, é muito fácil pensarmos apenas em nossas necessidades e nossos fatos, em vez de focarmos a nossa atenção em trazer glória para o nome de Cristo. Normalmente perguntamos, como eu posso sair dessa situação de provação? Em vez disso, deveríamos perguntar, como eu posso trazer glória ao nome do Senhor nessa situação? Sabe, é aquela história do cântico certo do lado errado. Quando o povo chegou diante do Mar Vermelho, se em vez de murmurar, tivesse pura e simplesmente caminhado, o povo seria teletransportado para a terra prometida. O cântico foi feito do lado de lá do mar. Se fosse feito do lado de cá, a história seria bem diferente. Não haveria com certeza 40 anos de deserto. Se existe um fato que revela a glória de Deus no Velho Testamento, é a história de Abraão e Isaac. Essa experiência de Abraão e Isaac é o mais belo tipo da Bíblia sobre a caminhada do pai e do filho no Calvário. Isaac foi o filho do coração. Jesus foi o filho amado do pai. Isaac foi até Moriá sem reclamar. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Isaac foi filho da profecia. Jesus é o filho do prometido. Isaac teve seu sacrifício preparado. O sacrifício de Cristo foi preparado na eternidade. Vocês entenderam? Quinta lição. É nas provas, olhe para aquilo que é a promessa, para o que Deus tem para você. Ou seja, não olhe para a prova, olhe para a promessa. É aquilo que nós vemos do verso 15 ao 19. Existe sempre um fim glorioso depois das provas de Deus. Ele não desperdiça sofrimento. Abraão recebeu várias bênçãos de Deus por causa da sua obediência de fé. Eu vou concluir. Entenda, meu querido, minha querida. Deus não quer lhe pedir sacrifício, pois ele já o fez. Existe uma historinha que conta a respeito do rito de passagem em Cherokee, uma tribo indígena. O pai conduz o filho pela floresta sombria no final da tarde. Sobe a montanha com ele, venda ali os olhos e o deixa sozinho. O menino se assenta e passa a noite sozinho na mais absoluta escuridão. Se quiser ser aprovado, ele não pode remover a venda até o dia amanhecer. Também não pode chorar nem gritar por socorro. Se ele aguentar a noite toda, será considerado um homem. E como os outros que vieram antes dele, não poderá contar a sua experiência aos próximos candidatos, porque cada um deve tornar-se homem do seu próprio modo, enfrentando o medo desconhecido. Ele naturalmente, com certeza, vai estar amedrontado. O seu medo faz ouvir toda espécie de barulho. Animais selvagens podem estar por perto. Talvez índios de uma tribo adversário o encontrem e o matem. Os insetos vão atormentá-lo, as cobras lhe causam terror.
ele terá frio, fome, sede. O vento sopra e até o solo parece se mexer, tudo lhe parece ameaçador, mas ele não remove a venda. Segundo os Cherokees, este é o único modo dele se tornar um homem. É o rito de passagem Cherokee da infância à fase adulta. Finalmente, após essa noite horrível, o sol aparece e o menino pode remover a venda. E vê, então, sentado seu pai ali por perto, cuidando dele a noite toda. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Isso é uma promessa que está em Hebreus 13:5. Quando Jesus estava lá na cruz, o Pai não enviou nenhum cordeiro substituto para o seu filho. Nem houve nenhuma voz do céu para salvar o seu filho. A fé obediente de Abraão agradou de tal forma a Deus que o Pai abriu a cortina do tempo e mostrou para Abraão o dia de Cristo, o Cordeiro de Deus, que substituiu e nos deu eterna redenção. Abraão é chamado o pai da fé. Eu te pergunto, como está a tua fé? Você crê em Deus ao ponto de obedecê-lo e entregar o melhor que ele tem lhe dado no seu altar? Entendam, meus amados, só existe uma coisa fundamental para Deus: o coração do adorador. Deus não pede de nós sacrifícios. Aliás, qualquer tentativa nossa de tentar comprar o seu favor anula a nossa compreensão da obra plena suficiente do Cordeiro na cruz. Na realidade, Deus não estava interessado em nada que Abraão pensava e podia dar. Deus pede seu filho, Abraão se dispõe a dá-lo, mas Deus estava interessado no seu coração, na sua disposição. Entendam, o pedido de Deus atinge o cerne do coração de Abraão. Toma teu filho, a quem ama. O que Deus deseja é objeto do nosso amor. Isso é algo para nós examinarmos no nosso coração. Seria natural pensar que, sendo Isaac o filho da sua velhice, o filho da promessa, que Abraão estivesse idolatrando, tornando uma coisa mais importante da sua vida. Deus queria saber quem era essencial para o coração de Abraão: seu filho ou eu? Essa é a pergunta de Deus. Deus não estava interessado em nenhuma oferenda que Abraão pudesse lhe dar, mas na entrega do seu coração a Deus. O problema é que somos capazes de trazer ofertas, cultuarmos a Deus, até vamos na igreja, batizamos nossos filhos, mas temos dificuldade em darmos aquilo que é essencial a Deus: o coração, aquilo que é objeto do nosso amor. Deus não quer nada de você, a não ser você por inteiro. Precisamos nos render a Deus do coração. Nada do que você possa dar a Deus é mais importante do que o seu coração. E Ele não quer nada além do seu coração. Na verdade, Deus não quer o que você possa fazer para Ele, mas Deus quer você, no seu mais profundo interior. Deus não é um Deus que veio se apresentar para fazer barraganha com você, mas Ele não abre mão da tua vida. Vivemos sempre amedrontados e vimos a Deus quer entrega plena da nossa vida. Nossos sonhos, aspirações, ídolos, seu coração, sua mente, seus afetos, tudo é momento de você entregar a Deus. Tem uma canção muito linda que diz: a tudo entregarei. É isso que você deve fazer hoje, entregar tudo a Deus. Quando Abraão pensa que vai fazer o que Deus lhe pede, descobre que Deus não queria nada daquilo. Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe façais, pois aqui agora sei que teme a Deus, porquanto não me negaste o filho, o seu único filho. O que você acha que Deus está te pedindo nessa noite? Deus quer algo ainda mais profundo do que você pensa. Ele quer a sua vida, sua entrega plena, sua adoração plena. Hoje é dia de entrega. Amém? Vamos orar? Pai, espero que esta mensagem o Senhor tenha se revelado a todos quanto a ouviram. Que o Teu Santo Espírito possa agir e transformar mente e coração. Que haja entrega. Por isso, Senhor, recebe agora todos quantos se apresentam a Ti com o coração contrito. Escreve o nome deles no livro da vida. Dá-lhes transformação. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém? Confie no Senhor de todo o seu coração
Nunca pense que sua própria capacidade é suficiente para vencer os problemas. Em tudo quanto for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho do sucesso. Amém. Amado Deus e Pai, Tu tens sido uma resposta certa para as dúvidas dos Teus filhos. Obrigado pelo Teu grande amor, ó Deus, e por sempre nos ouvires quando a Te clamamos. Abençoe os que estão tentando ouvir a Sua voz e dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada sob a Tua orientação, sob a Tua paz, na Tua presença, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bem, chegamos ao fim de mais um culto. Eu espero que as canções, eu espero que as orações, eu espero que essa palavra bastante simples de hoje tenha falado ao teu coração. Que o Espírito Santo tenha agido de uma forma extraordinária. Que seja noite de entrega, uma entrega total, completa. Sabe? A exemplo daquilo que fez Abraão. Se entregue totalmente ao Senhor. Continue orando pelo nosso país, pelas nossas autoridades. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas famílias. Que o Senhor estenda a mão sobre o nosso país. Que o Senhor estenda a mão sobre a nossa casa. Que o Senhor abençoe a nossa descendência. Que aonde você for e colocar a planta dos pés, você seja reconhecido como mensageiro de Cristo. Seja reconhecido como filho de Deus Altíssimo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês e Israel de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Fiquem com Deus. Boa semana. Deus os abençoe.